A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom ter você novamente conosco no nosso canal, em mais uma aula da Escola Bíblica Online. Já peço para você aí curtir esse vídeo, compartilhar, coloque seus comentários, as suas dúvidas, tudo aquilo que você compartilhar conosco é bem-vindo. Antes de nós começarmos essa aula, que hoje nós vamos falar então sobre ética, o comportamento do cristão, o que todo cristão deveria ter, eu convido você a orar comigo. Oremos. Pai, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos deu, pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Louvado seja seu santo e bendito nome. Abençoe esse momento de estudo, para que nós possamos sair edificados desse tempo, ó Pai, de aula, de reflexão, que o Senhor nos proporciona com a palavra. Abençoa cada um que nos assiste, que nos ouve, que seja edificante essa aula para todos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 28 de Provérbios. Eu vou ler aqui na revista E Corrigida, essa é clássica, hein? E até o versículo 10. Provérbios 28, de 1 a 10. Diz o seguinte: foge os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ele continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. O que aumenta sua fazenda com usura e onzena ajunta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os restos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Palavras do Senhor. Então vamos lá, nós vamos falar sobre ética. Então, ética é um estudo de juízo de apreciação que se refere à conduta humana, suscetível à qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativo a determinada sociedade, a determinada função, aquilo que você exerce. Então nós temos, por exemplo, vários códigos de ética, código de ética médico, código de ética dos advogados, dos pastores, enfim, nós temos aí uma conduta. Como nós devemos, então, viver a vida em sociedade. E eu queria chamar a sua atenção aqui para esse conceito de bem ou mal, que está, assim, diretamente relacionado com o posicionamento ético que a gente possa fazer, que a gente possa viver. E aí eu queria ilustrar para vocês, para ficar mais claro, né? Todas as pessoas do mundo, elas têm uma forma de viver. Cada um de nós, mesmo que seja de forma inconsciente, tem uma ética, tem os valores que dirigem a sua forma de conduta, a sua moral, vamos pensar assim. Então, a gente pode pensar que existe pelo menos aí 3 fórmulas, né? A primeira que é a ética da Marta, que é o quê? Lembra da Marta, que é o serviço, que é de servir bem, né? A gente serve bem para servir sempre, vamos pensar assim, que é típico daqueles que desempenham funções domésticas, vamos pensar assim, que é aquela coisa de ser ativo, de ser operacioso, de ser útil, né? E o prazer é prestar serviço útil às outras pessoas, né? São pessoas que escolhem aí, que geralmente estão ligadas a ações altruístas. Tá sempre ligado em servir ao outro. Nós temos a ética da Marta, que é a da reverência, da espontaneidade, da inteligência, aquela coisa mais profunda, né? Enquanto você parar para pensar, né? Maria, ela sacrificava o repouso, o tempo, a comodidade, tudo para se dedicar à parte espiritual. Então ela estava lá aos pés de Jesus, buscando aquilo que é eterno, né? Então é a ética dos que adoram, dos que creem, que amam e acabam fazendo isso de forma silenciosa. E a gente tem a ética do Judas Iscariote, que é a do egoísmo, é a do falso amigo, vamos pensar assim,
que pensa só em si mesmo, nos seus bens, no seu dinheiro, na sua bolsa, na sua economia, na forma como eu quero que as coisas aconteçam, né? É aquela pessoa que sempre pensa em benefício próprio, que sempre está pensando, ela está fazendo as coisas, mas na verdade ela está pensando em si apenas, ela não pensa no outro, ela não pensa em adoração e ela pensa apenas, vamos pensar aí no lucro. E aí, só para a gente ilustrar, para a gente ter uma ideia aí. Se a gente vasculhar as páginas da nossa Bíblia, a gente não vai encontrar um termo de ética, né? Propriamente dito, como a gente tem aí das profissões, como eu falei. Mas o fato da palavra, né, ética, vamos pensar assim, não estar na Bíblia, não torna isso menos imperativo. E a compreensão do que a ética vem significar para o cristão, ela é muito importante. Vivemos numa sociedade em que nós temos mais igrejas do que escolas e hospitais, mas que a ética da sociedade parece que não mudou. Isso é muito importante, muito relevante para nós pensarmos a nossa fé nos dias de hoje. O livro de Provérbios, ele vem trazer para a gente algumas normas éticas. E aí, eu queria pensar com você aqui uma definição de ética, né? A ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral do ser humano em sociedade, como eu vivo, né? E aí, não tem como eu não falar de moral, né? Falar ética, eu tenho que falar de moral. E a moral é um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações do indivíduo numa sociedade, numa comunidade onde você está. Então, assim, eu tenho a moral, que é como eu vivo a minha vida, e a ética, aquilo que são os valores, vamos pensar assim, que dirige essas relações. Nesse sentido, a moral ela pode mudar, mas a ética, teoricamente, não deveria mudar. Né? E aí está o grande ponto que às vezes a gente entra em conflito. Né? Essa é uma questão filosófica, não é de hoje. Mas nós vamos olhar então aqui os valores, vamos pensar assim, a ética cristã, os valores que a gente precisa refletir, ou deveria refletir, né? Porque quando a gente pensa em ética cristã, a gente pensa então no aspecto de disciplina de relevância na formação de pessoas, de líderes, de cristãos, de uma forma geral. E aí, olhando então para o texto que a gente viu, né, aqui de Provérbios, ele vai mostrar pra gente algumas coisas interessantes. Ele vai falar da colheita da injustiça. Pensando nisso, ó, do 1 ao 10, né, não se iludam, lembre-se de que vocês não poderão desprezar a Deus e escapar. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Então, se a gente plantar a fim de agradar as pessoas, a gente vai colher isso. Se a gente planta a fim de agradar a Deus, e é esse o principal questão de coração da ética cristã. Eu não faço para os outros, eu faço para Deus. Nesse sentido, então, em Provérbios a gente pode ver aí uma questão de medo e ineficiência, no primeiro versículo. Quem procura andar, né, na vereda da honestidade não teme para os seus atos. Se você faz o que é correto, tá tudo bem. Porque tem a retaguarda, a bondade e a misericórdia do Senhor. O desonesto, por sua vez, ele tem medo até da própria sombra. Tudo aquilo que ele faz é dúbio, é ambíguo, tem dúvida. E assim, a verdadeira é a palavra quando adverte, né? Aquilo que o homem semear, aquilo também ele ceifará. Na área da moral, da ética, né? Essa conta fecha. É importante a gente pensar isso. Porque mesmo aquela pessoa que é correta, que vive de forma ética, correta, se um dia ela é acusada de alguma coisa que ela possa ter feito equivocada, nada como o tempo, né? As coisas vão se mostrando. Então, você colhe o andar correto, você colhe a justiça. E aí, o medroso, vamos pensar assim, ele coloca, né? Pensa em todos os perigos possíveis, focaliza todas as possibilidades de derrota, triplica as fechaduras das portas e coloca alarme em tudo que cerca. Mesmo assim, não quer dizer que vai dar tudo certo, que ele vai ter sempre o benefício. E aí o fato é que o Provérbios vai mostrar pra gente, né, nesse texto que nós lemos, o 2 e 8, o prejuízo financeiro e a ruína profissional daquele que não vive de forma ética, né? O indivíduo frustrado, ele volta ao nível de conduta primitivo.
ele controla mal as suas emoções, as suas ações são menos elaboradas, o seu campo psicológico acaba sendo empobrecido. A maneira como você faz o seu trabalho é quase tão importante quanto o próprio trabalho. É muito importante eu pensar nisso, né? De que forma eu estou trabalhando, de que forma eu estou executando as coisas as minhas demandas, sejam elas pequenas ou grandes, como nós temos falado ao longo desses estudos, né? Seja eu uma dona de casa, um advogado, um juiz, um médico, ou a pessoa que vai varrer a calçada. Então, aquilo que eu faço, o trabalho, ele vai envolver, inevitavelmente, né? Competição, recompensa, o que eu faço, o que eu recebo por isso. E uma das recompensas é o dinheiro, fato, né? E a gente sofre, muitas vezes, tentações nesse sentido, mesmo que seja de forma sutil. E aí, se carro, posse, casa, são coisas que você coloca no lugar de Deus, a gente corre o risco de sermos destruídos por elas. Foi o que a gente colocou na nossa devocional de segunda-feira, da questão do dinheiro. A questão, por exemplo, não é o dízimo, mas é a questão onde está meu coração. Então, nesse sentido, como eu executo o meu trabalho? Eu executo ele para a honra e glória de Deus ou não? Então, isso pode me levar à ruína, ao sucesso. E aí é importante pensar, né, que ruína e que sucesso também, porque isso é muito relativo nos dias de hoje. Pensando para nós cristãos, sucesso é glorificar a Deus nas minhas ações. É eu alcançar isso. E talvez eu não vou ser popular, eu não vou ser pop, não vou ter o melhor salário do mundo, mas eu vou ter a satisfação de saber que Deus se alegrou com aquilo que eu estou fazendo, com o fruto do meu trabalho. E nisso eu glorifico a Deus e eu cumpro o propósito para o qual eu fui chamado. Depois a gente tem aí uma ignorância progressiva e uma frieza espiritual a partir do 5 e também no verso 9. Então, o mundo é um moinho no qual nós somos varridos para trás se não estivermos conscientemente firmes na fé. O prazer de Satanás é perturbar o moinho de tal maneira que vai ficando cada vez mais fácil cair na depravação da carne, segundo J. Grande em O Líder Eficaz. Então, os nossos recursos, eles são mais eficientes se eles são colocados à disposição do Senhor. Se eu coloco para glorificar ao Senhor naquilo que eu faço. Então, nesse sentido, também, quando eu faço isso de forma coerente, de forma que Deus seja glorificado, eu não passo pela ignorância espiritual e nem por essa ignorância progressiva. E aí, eu acabo pensando aí, o texto vai falar pra gente, né, de uma irresponsabilidade e de uma inconsequência, no versículo de 9 a 10. E aí é importante, pais crentes devem prestar mais atenção em como estão preparando seus filhos para enfrentar os perigos e desafios da vida. Por quê? Porque nós, e aí eu me incluo aqui, né? Nós, os pais, né, mãe, nós cometemos muitos erros. Fato, nossos pais cometeram, a gente comete. Quando a gente assume uma responsabilidade além do normal, né, a gente acaba absorvendo muita coisa. E quem quer abraçar o mundo não dá certo. E aí a gente acaba colocando isso muitas vezes nos filhos. E segundo, Deus não nos pede nada além da nossa disposição de cooperar na sua obra na vida das pessoas. Tem coisa que a gente assume, que a gente não devia assumir. Fato. Ou seja, a gente acaba sendo irresponsável e inconsequente. A gente não pensa na família, não pensa nas coisas, a gente não pensa, não faz aquela oração, Senhor, o Senhor se agrada disso, isso vai glorificar o Senhor. Eu devo fazer, eu devo assumir essa responsabilidade, seja na igreja, seja na família, no lar. Precisamos pensar nessa questão de responsabilidade. Quais são de fato as minhas responsabilidades, as minhas prioridades. É muito importante eu pensar nisso. Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Às vezes nós cavamos a nossa própria sepultura quando nós estabelecemos alvos irreais que nós não podemos alcançar, porque nós não trabalhamos, não vivemos de forma ética de acordo com os valores de Cristo.
E aí, por fim, a colheita da justiça. O texto que a gente leu fala, a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Estando o espírito no controle das nossas vidas, há libertação, alívio, justiça. Então, é importante a gente pensar nos frutos que nós colhemos quando nós trabalhamos e vivemos de forma ética. O primeiro versículo fala pra gente, né? Que é o quê? Uma consciência tranquila. Não tem nada mais gratificante para o cristão que leva Deus a sério, que leva a sua fé a sério, do que uma vida transparente. Do que uma vida onde você pode pôr a cabeça no travesseiro e dormir sem se preocupar. De uma vida em que você não tem que ficar pensando, onde tem que ficar se remoendo. E isso vale para tudo, né? Eu falo aqui do travesseiro, mas o seu celular se esquecer em algum lugar, você não tem problema com isso. Se você deixar a sua agenda, seu diário, então tem coisas que assim só são possíveis quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, de forma transparente e não ter consciência pesada. E aí, depois o texto vai mostrar pra gente, nos versículos 2 e versículo 5 e versículo 8, da colheita da sabedoria e do entendimento. Provérbios, ele ressalta o valor da sabedoria e do entendimento, mostrando que essas coisas são qualidades que devem andar juntas. É muito importante isso, porque a sabedoria sem o entendimento ensoberbece a pessoa. E o homem e a mulher sábia, eles são entendidos, e eles estudam e são humildes, porque tem tremor. A gente já falou sobre isso, né? E assim, a sua força e a sua capacidade vai aumentando. E eles vão edificando a sua casa sobre um bom fundamento. Porque a casa, ela pode ser, vamos pensar assim, uma vida prudente, uma vida ética, uma vida, como a gente sempre fala, de acordo com os valores cristãos. 1 Timóteo 6,19 diz, um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E por fim, isso acaba enchendo a casa de riqueza, e aqui é importante pensar que riqueza não é só dinheiro, né? A mente, ela vem ser assim um armazém de tesouros, de ideias, de criatividade, de soluções, de bons propósitos. Isso é ser rico, de boas coisas, de alegria, de graça, e não de ganância operaciosa, de querer ter tudo para si e só para si. A gente não está falando dessa riqueza de dinheiro, não. Existem outras riquezas que são muito maiores que essas. E por fim, ele vai dizer pra gente, né, o versículo 10, uma vida abençoada. A verdade é, quem não deseja ser abençoado? Quem não deseja? Todos nós buscamos um lugar no sol. Todos querem conquistar o seu espaço. Todos queremos viver e viver bem, né? Temos uma promessa de vida eterna, e essa vida eterna é isso, é viver bem desde já, não é só lá no céu, quando Jesus voltar ou quando você morrer. Só em Jesus e na mediação do Espírito Santo é que nós temos a garantia de uma vida boa, de uma vida abençoada, de uma vida plena, de uma vida feliz. De fato, não é rindo à toa, mas é uma vida em que bondade e justiça vão trazer bênçãos para nós. O segredo, segredo de uma vida cristã abençoada pode também ser encontrado no livro de Provérbios. Palavra do Senhor para nós, inspirada pelo Espírito Santo. Quem é governado pelo Espírito consegue aí pegar a Bíblia, consegue olhar para ela e destacar algumas indicações úteis para a nossa vida e ver como Cristo redime todas as coisas em nós. O seu sangue derramado na cruz redime a nossa forma de viver, nos faz éticos. E aí, eu queria pensar aí com você 3 coisas simples nesse sentido. Primeiro, é atender a palavra de Deus. A minha instrução, os meus mandamentos devem ser base para todo o procedimento do cristão. Quem é governado pela palavra de Deus se mostra uma pessoa verdadeiramente ética.
Segundo, guardar a palavra de Deus. As verdades contidas na palavra, na Bíblia, não devem ser esquecidas. O salmista declarou no Salmo 119:11, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo as tuas palavras no meu coração. Que a gente possa guardar as palavras do Senhor, não é só atender, mas guardar. Fazer dessa palavra alicerce para tudo aquilo que nós fazemos. E por fim, ter total confiança no Senhor. A confiança em Deus deve assim tomar um lugar de confiança por si. É saber que a graça do Senhor nos basta. Que Ele sabe o que é melhor para nós. Não é deixar de realizar as coisas, não é deixar de sonhar, não é deixar de executar, mas é saber que eu fazendo, Deus abençoando, vai dar certo. Se eu não fizer e não acontecer, Deus também está abençoando. É confiar que Ele tem o melhor para mim em cada questão da minha vida, em cada área da minha vida. E aí, uma vez que nós acabamos sendo nossos próprios e maiores inimigos, por que não confiar no Senhor, no seu conselho, na sua palavra? E aí, é assim que, como diz Provérbios 3:2, né? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de dia e paz, de vida e paz. Então, é no Senhor, é confiando que Ele está fazendo o melhor. E eu queria concluir, porque essa lição, assim, ela foi bem rasa sobre ética, né? A gente vai ver na próxima aula também mais sobre caráter, sobre valores, tá? A gente vai fazer aí algumas aulas sobre isso, sobre o que o livro de Provérbios fala, mas eu queria pensar com você que nós, como igreja, Presbiteriana Independente de Araraquara, no contexto do livro de Provérbios, é resgatar nos nossos membros congregados um comportamento que venha dignificar a nossa fé em Cristo e fazer com que a gente possa renovar a nossa esperança de vida eterna e poder mudar aquilo que é necessário ser mudado. Não importa quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você tem de igreja. O importante é você deixar Cristo trabalhar no seu coração e deixar Ele operar esse caráter em você. E aí eu queria pensar em 3 questões para a gente encerrar essa aula, que a igreja precisa. Primeiro, resistir ao tipo de comportamento dominante na sociedade pós-moderna. Todo mundo faz, tá tudo certo. É importante nós não concordarmos com a maldade das pessoas. A gente não pode concordar com esse mundo, ter os mesmos valores. Cristo precisa ser a nossa régua e não a sociedade. Segundo, enfrentar todo tipo de injustiça social. Isso não é coisa de esquerdista, é coisa de crente. Lutar contra a injustiça. Nós, como crentes, precisamos ser referência de justiça e integridade no meio de uma sociedade corrompida. Isso não diz respeito a partido político nenhum, isso diz respeito a nós, como nós agimos. Se nós, no nosso dia, nosso cotidiano, somos justos, somos íntegros, se nós tratamos bem as pessoas que prestam serviço para nós, as pessoas que estão convivendo comigo em casa, se eu pago salários justos, se eu não quero tirar vantagem em cima do outro, são essas coisas mesmo. Como crentes, a gente precisa ser sal e luz do mundo. Estamos sendo. Que diferença a igreja brasileira tem feito na sociedade? Como eu falei no começo, é muito sério pensarmos sobre isso. E por último, decidir e viver os padrões do reino de Deus. E aí, custe o que custar. É buscar a leitura bíblica, é buscar orar, é buscar aconselhamento. A gente tem hoje infinidade de livros, de vídeos, de aconselhamentos. É pedir, toda vez que você se submete ao estudo, pedir ao Espírito Santo que coloque no seu coração aquilo que é necessário, ser mudado, ser transformado para alcançar e fazer diferença nesse mundo, para que a gente possa ser diferente. Então, quando a gente pensa em ética, em viver de forma ética, para nós cristãos, acima de tudo, a ética é a de Cristo. Estamos comentamos aqui um pouco sobre comportamento. Na próxima semana, nós vamos estudar então sobre a parte do caráter, no que diz respeito ao caráter, no que diz respeito ao comportamento. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Deixa aí seus comentários, as suas dúvidas e até a próxima aula, se Deus quiser. E se Jesus não voltar antes?
Que Deus te abençoe e te guarde.